Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao novo vídeo do canal. Nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre a RB 5009 que eu apresentei para vocês lá em 2021. Temos aí um novo modelo, né, que é um upgrade. Continua com 7 portas gigabit, com uma porta 2.5 GB e o SFP também. O mesmo hardware, né, o mesmo chip, o mesmo processador, tudo igual. Só que agora ela conta com PoE Out em todas as portas, então dá para alimentar outros equipamentos e também entrar com PoE In também. Então é PoE In e Out em todas as portas, pessoal. Muito legal, muito interessante aí para vários cenários. Então temos 8 portas PoE In, além das conexões via terminal e via jack, né, via conector de fonte também. Então você consegue aí alimentar ela usando 802.11 AF. Tem ali também uma questão de sensor dessa voltagem, né? Você consegue ver tanto o PoE In quanto o PoE Out. Então bem legal, a gente vai ver no detalhe, né? Estamos acompanhando aí o vídeo da própria Microtik, né? Que eu peguei lá no YouTube deles, né? E a gente vai ver no detalhe. Então aqui você pode entrar ali, ó, com o conector de energia, com pino 48 volts ou com PoE In em qualquer uma dessas portas. E olha só que legal, se você está alimentando com uma determinada porta, com uma determinada fonte de energia, e aquela parar, a outra assume. Então você tem 3 opções aí de alimentação de energia, para que assim continue tudo funcionando e tudo que estiver sendo alimentado a partir dela. Bem legal mesmo, pessoal. Achei um conceito muito interessante aí, porque a gente sabe que a gente precisa de backup de energia, né? Essa parte aqui é um conceito GPEN aí, que a gente vai falar depois mais a respeito. Aqui mais imagens dela aí, muito 10, a gente vai ver o datasheet agora no detalhe. Olha ela aí no rack, né, ó, 4 modelos, um do lado do outro, ocupando apenas um U aí, né, no rack. Então é um RB muito legal mesmo, pessoal. Bora ver o datasheet agora no detalhe, bora lá. Vamos aqui ao PDF aí com mais informações desta nova RB, que é o modelo RB 5009 UPR mais S mais IN, né? E para quem fala aí, né, que a linha 4011 e agora, né, 5009 aí não é para provedores, aqui no PDF da própria Microtik você já vê, ó, ideal para pequenos provedores, né? Então são sim equipamentos que dá para você começar aí no seu provedor tranquilamente, pessoal, tá? Então o que mudou desse modelo para aquela que a gente viu lá no ano passado, né? Lembrando que esse daqui é lançamento ainda. Aquele modelo que eu passei anteriormente você já encontra aí para comprar em Mercado Livre, importar de fora, né? Não tem homologação no Brasil ainda, nem do modelo anterior, nem desse modelo aqui, tá? Eles ainda não estão aqui no Brasil, né? O Brasil sempre mais demorado para chegar a qualquer coisa, ainda mais questão de homologação, né? Mas futuramente aí, com certeza vai ser homologado, né? Então, dá para você arriscar aí, trabalhar com ela sem problema, assim como a gente sempre acaba fazendo aí no nosso mercado, né? Quando a gente não tem opção, né, de trabalhar com esse equipamento, né? Com esses equipamentos que não tem homologação ainda, né? A gente espera aí que tenha em breve, né? Então vamos ver aqui no detalhe que mudou, né? Então as especificações continuam as mesmas, né? Só relembrando aí, né? Então são 7 portas gigabit e uma delas, no total são 8 portas, e uma delas é de 2.5 gigabit, tá? E aí, inclusive essa semana vai sair um vídeo aí onde eu vou falar para vocês sobre cabeamento de rede, que muita gente tem dúvida, né? Cat5, Cat6, Cat7, Cat8, né? Quanto que passa em cada um, como é que tá essa questão de evolução de cabeamento. Inclusive esse 2.5 GB aí passa até no Cat5e, desde que seja um Cat5e compatível aí, né? Então vocês vão ver mais especificações de cabo aí em breve. Tem aí um processador, né? Uma CPU quad-core, 4 núcleos, né? Tem 10 opções de entrada de energia. Esse aqui é um diferencial desse novo modelo, né? Por que 10 opções, né, pessoal? Porque todas as portas são PoE In. Então você tem 8 opções aqui de entrar com fontes diferentes aqui, né? Via PoE In nela. E você tem mais 2 opções aqui, né? Por isso que dá 10, né? 8 aqui, mais uma aqui, que é o nosso
o nosso conector de energia comum aí, né, que vai de 24 a 57 volts DC, é uma fontezinha DC, e ele tem aqui um borne aqui, ó, mais e menos aqui para 48 volts, né? Então se você tem um banco de baterias, alguma coisa, bem legal. Então você tem aí três opções, né? Vamos colocar assim, três opções para você alimentar ela, né? Uma vinha 48 volts borne, por exemplo, do seu banco de baterias. Você tem como colocar também ali de repente um outro backupzinho num no break, alguma coisa e colocar a fonte nela. E também tem como alimentar via PoE, né? Às vezes você tem algum outro equipamento lá que já está sendo energizado aí por outra fonte de energia, você pode entrar com ele aqui também. Então você tem três opções de energia. Pô, é para não acabar a energia nunca, né? Então, 10 opções aí ele fala. Case de metálica, né? Durável. Ele só roda no RouterOS versão 7, tá? Então tem que ficar atento a isso daí, você não consegue usar a versão 6. Mas aqui também é um caminho sem volta, né, pessoal? Infelizmente a gente tem que avançar para frente, né? Não dá para ficar para trás. Ele conta também com uma porta de fibra de 10 GB SFP+, 1 GB de memória DDR4, né? E 1 GB de armazenamento NAND aí, beleza? Então aí aqui tem algumas informações, né? Essa versão tem todos os... A tradução fica meio esquisita, né? Sinos e assobios do modelo anterior. Então ele tem tudo o que o modelo anterior tem, só que dessa vez eles adicionaram PoE in e PoE out em todas as portas, né? Sendo que na outra lá, se eu não me engano, era só só tinha um PoE in e um PoE out, né? Então esse aqui é um equipamento que você vai conseguir alimentar vários outros equipamentos, né? Então, fontes de alimentação redundantes duplas e para um uso ininterrupto, né? Então, cara, é muito legal, né? Porque são três, na verdade, né? Três formas de alimentação que ele tem. Ele fala 10, né? Aqui, ó, 10 formas de alimentação. Porque realmente é 10, né? Se você tiver várias fontes PoE em aqui, ela teria que parar essas 10 para parar de funcionar todas as outras, né? Então, é muita opção aí, né? Ó. Todas as opções de alimentações suportam uma faixa ampla de tensão de 24 a 57 volts, né? No entanto, você não pode misturar as voltagens, beleza? Então, tem que ficar atento a isso aí, ó. Se você estiver utilizando o PoE out para alimentar outros dispositivos, a placa escolherá a fonte com a tensão mais alta, conector DC ou conector de 2 pinos para alimentá-los, beleza? Cada porta de saída PoE pode fornecer até 25 watts de potência. Todas as portas combinadas são limitadas a 130 watts, o que deve ser suficiente para a maioria das configurações. Você pode especificar o máximo disponível de energia de suas fontes manualmente se necessário. Quando se trata de PoE Route, né, recurso PoE Route, a nova IRB 5009 pode trocar, ele fala golpes, né, pode tocar socos, né, com os lendários suítes CRS 354 e CRS 328, no menor fator de forma possível e pelo melhor preço do mercado. Então tem um excelente custo-benefício, né? E olha só, dê uma olhada em todas as informações de PoE que a RB 5009 pode providenciar. Então tem todo um monitoramento aqui bem legal, né, pessoal? Então você consegue ver, ó, porta 1, como é que está o PoE, está ligado, desligado, se a voltagem está no automático ou definida ali, né? Se ele está alimentando o equipamento, a saída, né? Quanto está passando de voltagem, qual é a corrente, né, que está sendo passada naquele momento ali do equipamento. E eu não entendi esse daqui. Aqui é a voltagem e aqui tem a energia, né? Aqui, então tem duas informações, uma em a voltagem aqui e outra em watts, né? Quantos watts que está sendo consumido e também a corrente, né? Então, praticamente todas as informações aí que a gente tem de energia, você vai ter ali, né? Então aqui fala, proteja seu tempo de atividade, proteja sua tranquilidade. Exatamente, se tiver qualquer tipo de problema com as suas fontes de energia, aqui está um rápido exemplo. Você tem um conector 24 volts no DC, 48 volts no conector de 2 pinos e 57 volts no PoE in. A própria placa é alimentada pela entrada de tensão mais alta, que no caso aqui é a PoE in, né? Porque no caso você entrou com 57 volts na PoE in. Se houver um problema,
o RB5009 voltará para a segunda tensão mais alta, que nesse caso aqui é o conector de 2 pinos de 48 volts, poderia ser do seu banco de baterias, né? E se ainda isso falhar, a opção de 24 volts aqui da tomada DC, né? Aí vocês perguntam, né? E os dispositivos PoE Out, né, que estão sendo alimentados por essas fontes de energia, né? Aí aqui ele fala, mais uma vez a tensão mais alta vence. Então os dispositivos PoE Out extraem energia da fonte de 48 volts no conector 2 pinos. Se isso falhar, os 24 volts na tomada DC entram em jogo, tá? E a placa sempre reservará 20 watts para se alimentar. Se não for suficiente energia para todas as portas de saída PoE, ela começará a desabilitar as de menor prioridade. Você pode definir a prioridade da porta manualmente. Então, assim, ele só vai alimentar os PoE Out, né? Pelo que eu entendi aqui, usando o 48 volts, que é o de 2 pinos aqui, ou a fonte de 24 volts, né? O PoE In, ele não, aqui não fala que vai alimentar, né? Então aqui não fala do caso dos 57 volts, não sei, né? Aqui nesse exemplo não comenta se os 57 volts estaria sendo utilizado já desde o início, ou se ele só iria usar o 48 e o 24 se falhasse o 57, né? Não ficou bem especificado. Mas enfim, ainda assim são duas opções aí de alimentação de energia de backup, né? Que é mais do que suficiente, né? Então, ó, esse minúsculo fator faz brilhar o equipamento em qualquer lugar, né? Desde instalação de pesquisa, escritórios confinados, até enormes salas de servidores corporativos. E não se esqueça que você pode montar 4 desses roteadores em um único espaço de montagem em rack de U1. Então você economiza muito espaço no rack, né? Com o novo RB5009, queremos capacitar todos os pequenos e médios ISPs que estão sempre em busca das soluções mais econômicas e robustas. É um complemento perfeito para os nossos dispositivos GPEM anteriores, uma linha de produtos projetadas para substituir as caras soluções GPON. A gente viu lá no vídeo e aí vocês perguntam, o que é esse tal GPEM, pessoal? Pessoal, isso aqui é algo muito interessante mesmo, que eu vou ter que fazer um vídeo só falando sobre esse GPEM da MikroTik, ok? Por quê? Cara, ele é muito 10, né? Basicamente, ao invés de você trabalhar com GPON, você vai trabalhar com cabo de rede e velocidades aí parecidas com fibra ótica, utilizando equipamentos da MikroTik, cara. Então é tipo uma rede metro da MikroTik, mais ou menos assim, cara. Achei bem interessante. Dei uma olhada aqui por cima. Não tinha ouvido falar ainda, né? Ouvi falar dela junto com vocês nesse vídeo. Procurei já me informar um pouco sobre o que é. Estou entendendo o conceito ali e vou trazer um vídeo para vocês aí, que vai sair em breve aí, muito legal, beleza? Então, ó, com tantas opções de alimentação, uma caixa metálica durável, o novo RB5009 redefine a confiabilidade acessível. E aqui por fim a gente tem especificações. Então, código do produto, CPU, né, de 1.4 GHz, é o mesmo CPU da outra 5009, né? Se a gente comparar com a 4011, é quase a mesma coisa, só que aqui é um processador mais moderno, né, pessoal? Por mais que o clock seja o mesmo, né, ou seja, a velocidade é o mesmo, são 4 núcleos do mesmo jeito, só que a gente está falando de um processador mais atualizado, né? Então, até lá naquela comparação que a gente fez lá no vídeo anterior, quando foi lançada a primeira 5009, tinha lá que ele tinha um desempenho maior, né? Não lembro se era 25%, uma coisa assim, a mais de desempenhos comparado à 4011. Então, a tendência é ela ser um pouco mais potente aí, né, do que a 4011, tá? Até a parte de refrigeração, né, que esse daqui eu acho que o dissipador dela de calor foi melhorado aí, né? Assim a gente espera, né? Não tem nenhuma em produção ainda, não tem nenhum cliente que comprou, ninguém que não tive acesso a ela ainda aí, não configurei nada disso, mas eu já ouvi relatos de pessoas utilizando. Beleza? Ele também conta com uma porta USB aí de 3.0 do tipo A. Só roda o Router OS
versão 7 conforme a gente viu. Aqui a gente já tinha visto lá, né, 1 GB de memória RAM, acabei pulando aqui, né, RAM DDR4, o armazenamento de 1 GB também, do tipo NAND. Só roda o RouterOS versão 7, o modelo do chip dele é esse. Temperatura de operação de menos 40 até mais 60 graus aí, fica atento à temperatura. E aí a gente tem a parte da alimentação aqui que é importante a gente dar uma olhada. Então ele aceita aí PoE em todas as portas do tipo AF AT, né? E ele alimenta outros equipamentos também com PoE Out, também do tipo AF ou AT, tá? E as portas que tem o PoE Out, desde a porta 1 até a porta 8. Lembrando aí, ó, que a saída máxima por porta, né, de cada uma das portas é de 640 miliamperes, ok? Sendo que ele vai aí conseguir alimentar equipamentos de menos de 30 volts. E a saída máxima por porta, né, de saída, não entendi isso daqui, saída máxima por porta de saída. Ah, tá, eu acho que essa entrada aqui na verdade é assim, provavelmente, né, se você entrar com menos de 30 volts, ele vai alimentar aí no máximo 640 miliamperes. Se você entrar com mais de 30 volts, o máximo que ele vai alimentar vai ser 420 miliamperes. Acredito que seja isso. Beleza? PoE inteligente aí, então você tem como controlar ali o PoE, né? Conforme a gente viu, parece que dá para escolher a voltagem, tem algumas coisas. Teria que ver na prática aí, né? Saída máxima total, considerando todas as portas, de 2,59 ampere, potência de saída total de 130 watts, corrente de saída total de 2,28 ampere, número de entradas DC, né, 3 tipos de entrada aí, tensão de entrada suportada, então ele aceita aí de 24 a 57 volts no PoE, ele aceita também de 24 a 57 volts com a tomada aí de energia, né? E ele aceita aí nos dois pinos dele também de 24 a 57 volts, tá? Então, em todas as entradas eles aceitam de 24 a 57 volts, né? Apesar que a gente viu lá, né, que normalmente a fonte que você vai colocar via PoE, ela pode ter realmente uma diferença aqui, né? Mas normalmente a fonte via pino, ela é 24 volts, né? E ali no banco de baterias, normalmente você iria colocar 48 volts, né? Mas você tem a opção também de usar um banco de bateria aí de 24 volts, né? É uma opção também. Aí, ó, tensão nominal do adaptador de energia, 48 volts. Corrente nominal do adaptador de energia, 2 ampere. Eu acho que esse deve ser o que vem com ele, né? Então, ele vem com um adaptador de energia de 48 volts, né? Então, bem potente aí, né? E com um adaptador de 2 ampere. Até porque eu acho que ele já vem com certeza com esse daqui, porque para ele alimentar outros equipamentos com PoE out, né, ele tem que ter uma voltagem alta e uma amperagem alta também, né? 2 ampere aí com a fonte que acompanha ele, né? Consumo máximo de energia sem nada ligado nele, 15 watts. Se alimentar outras coisas com ele, 150 watts. Então, o que está incluso com ele, conforme a gente viu, uma fonte aí grandinha, né? Porque ela é de 48 volts com 2 ampere. Então já vem com esse adaptador de energia. Já vem com o cabo de energia. Vem com um parafuso de fixação. E esse aqui é a parte, ó, acessório opcional, que é aquele kit de montagem no rack, tá? Porque ele não vem com kit de montagem no rack. Tem que ficar atento a isso daí. Diferente da 4011 que já vem com o kit lá. Beleza, pessoal? Então essa foi aí a nossa nova 5009 UPR mais S mais IN. Um excelente equipamento aí que em breve esperamos que comece a ser vendido no Brasil, homologado certinho. Mas, como falei, dá para usar aí, né? Como sempre, a gente tem que trabalhar com o que a gente tem em mãos. Espero que tenham gostado desse vídeo. Até o próximo, né? Como falei aí, em breve vou falar lá sobre a tecnologia GPEM da Microtik, cara. Os caras tá reinventando aí a roda, né? De olho no mercado que muita gente acabou deixando de mão para ir para fibra ótica.
mas para alguns cenários, como por exemplo ali eles focam bastante em prédio, né? Essa é a intenção do GPEN, conforme vocês vão ver. É um cenário interessante para você trabalhar ao invés de fibra ótica, né? Mas o brasileiro já vai estar usando isso na rua também. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo. Valeu!